Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto no primeiro capítulo de 2 Samuel. A história começa assim, num momento bem tenso, né? Davi tem Ziklag, ele acabou de voltar de uma luta contra os amalequitas, que eram inimigos históricos ali de Israel, mas ele ainda não sabe o que aconteceu na batalha principal contra os filisteus. E é aí que, bom, chega um mensageiro, vindo lá do acampamento de Saul, e o jeito que ele chega já diz tudo, né? Roupa rasgada, terra na cabeça, um sinal clássico de desastre e de luto. Exatamente. É um prenúncio bem ruim. Ele se joga no chão na frente de Davi, e Davi, claro, pergunta logo o que aconteceu na batalha. A resposta é brutal, direta. Fuga geral, muita gente morreu. E o pior, Saul e o filho dele, Jonatas, também morreram. É uma notícia, assim, devastadora. Primeiro porque Saul era o rei, né? O ungido do Senhor, como se diz, ou seja, o escolhido por Deus para liderar Israel, mesmo com toda aquela perseguição a Davi, era uma figura instituída. E Jonatas? Bom, Jonatas não era só o príncipe, era um amigo muito próximo, muito querido por Davi. É verdade. E a forma como a notícia chega. Esse mensageiro diz que escapou do exército, que viu tudo. Sim, ele se apresenta como uma testemunha ocular, o que dá um peso enorme, né? Davi pressiona um pouco, quer saber como ele tem tanta certeza. Como é que você sabe que Saul e Jonatas morreram? E aí a história do mensageiro fica, um pouco peculiar, digamos. Ele fala que estava por acaso, lá no Monte Gilboa. E se por acaso já levanta uma sobrancelha, né? Com certeza. Ele diz que viu Saul ferido, já se apoiando na lança, quase sendo pego pelos inimigos, e que Saul teria visto ele chamado, perguntado quem era, e o mensageiro responde: "Sou o Amalequita". Então, segundo essa versão dele, Saul pede para ele se aproximar e o matar, para acabar logo com a agonia. E aí vem o ponto central da história dele, né? Ele diz, então eu me aproximei e matei ele. E para provar, ele entrega a Davi a coroa e o bracelete que Saul usava. Fica muito claro que ele está esperando uma recompensa, né? Tipo, olha, tirei seu rival do caminho, me agradeça. Totalmente. A expectativa era essa. Só que a reação de Davi, nossa, é o completo oposto. Ele e todos os homens que estavam com ele rasgam as roupas, na hora, Um gesto fortíssimo de luto. e eles choram, lamentam, jejuam o dia todo. E o interessante é que não é só pelo Jonatas, o amigo. É por Saul também, aquele que o perseguia. E por todo o exército de Israel que foi derrotado. Essa reação é muito significativa. Vai além da dor pessoal pelo amigo. É uma demonstração pública, sabe? De respeito pela figura do rei, pelo ungido do Senhor, mesmo sendo inimigo pessoal. E claro, politicamente é muito astuto também. Davi se mostra como um líder que sente a dor da nação, não oportunista, e isso fortalece a imagem dele. Totalmente. Aí Davi volta a falar com o mensageiro, pergunta de novo: "De onde você é?" E ele confirma: "Sou filho de um estrangeiro, amalequita." A pergunta seguinte de Davi é cortante. Como é que você não teve medo, né, de levantar a mão para destruir o ungido do Senhor? Uma acusação direta, baseada na própria confissão do sujeito. E a sentença vem na hora. Davi manda um dos seus homens, vai lá, mate-o. E o soldado cumpre a ordem. Davi ainda diz: seu sangue caia sobre a sua cabeça, porque sua própria boca testemunhou contra você quando disse: matei o ungido do Senhor. É importante frisar, né? A execução não significa que Davi necessariamente acreditou 100% na história do Amalequita ter dado o golpe final em Saul. O ponto crucial é a confissão. O homem disse que matou o rei consagrado. Ao punir essa afirmação, Davi estabelece ali um princípio muito claro: ninguém toca no escolhido de Deus. E claro, ele se distancia de qualquer suspeita, né, de que ele mesmo pudesse ter se beneficiado ou desejado a morte de Saul. Faz todo sentido. E logo depois disso, Davi expressa a dor dele de um jeito muito bonito, muito poético. Ele compõe um lamento por Saul e Jonatas. Ficou conhecido como o Lamento do Arco. O texto até fala que foi registrado no livro de Jassar, que seria um livro antigo de canções, de feitos heróicos. Hoje perdido, infelizmente. Uma pena mesmo. Mas esse lamento que temos em Samuel é poderoso. Muito. Tem versos marcantes, né? Aquele refrão:
Como caíram os poderosos. Ele pede para não contarem da derrota nas cidades inimigas para que eles não se alegrem. Honra a bravura dos dois. Saul e Jonatas em vida eram amados, agradáveis, e na morte não se separaram, mais rápidos que águias, mais fortes que leões. É uma homenagem muito digna ao rei e ao príncipe, apesar de tudo. E aí vem a dor mais pessoal, né, pelo Jonatas. Angustiado eu tô por você, meu irmão Jonatas. Você me era muito querido. Seu amor por mim era mais maravilhoso do que o amor das mulheres. É, essa parte é muito pessoal, muito íntima. Mostra a profundidade daquela amizade. Esse lamento todo, na verdade, é uma peça brilhante. Mistura o político e o emocional. Honra o rei que se foi, celebra a coragem deles, expressa uma dor que parece muito genuína, especialmente por Jonatas, e, ao mesmo tempo, une o povo naquele luto, reforça a ideia de que foi uma perda para a nação inteira. Então, resumindo esse capítulo, a gente vê um momento crucial de mudança, né? A notícia da morte do rei chega de um jeito inesperado, por alguém esperando recompensa, a reação de Davi é surpreendente, luto profundo, justiça rápida e um respeito enorme pela unção divina. E termina com esse lamento que atravessa os séculos. Exato. E fica a reflexão, né? Sobre como a liderança se forma nesses momentos de crise, de perda, de vazio de poder. O jeito como Davi lida com tudo isso, a notícia, o mensageiro, o luto, diz muito sobre os princípios dele. Talvez valha pensar. Qual o peso de demonstrar integridade, mesmo quando o poder parece tão fácil de pegar? Como essa postura inicial pode definir o reinado inteiro? Boas perguntas para a gente continuar pensando.